Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou trazer um vídeo pra vocês aí, um vídeo que infelizmente é o espelho da sociedade, né? Hoje em dia as pessoas não fazem nada de graça, não fazem nada, por favor, é tudo em troca de alguma coisa, é tudo pedindo alguma coisa, é tudo tentando se beneficiar, né? Em cima do próximo. Vocês vão ver uma história aí que, infelizmente pra mim, entendeu? Essa história aí é o reflexo da sociedade. Isso acontece muito, é que muitas das vezes não é divulgado. Olha o que essa menina falou, colocou, entendeu, a amiga dela aí numa enrascada, vamos se dizer. E assim, quando aconteceu, a menina tinha apenas 15 anos. Cadê os pais dessa menina, entendeu, nessa hora? Então vou deixar o vídeo aí do lado pra gente acompanhar junto. É algo assim assustador, entendeu? Que vocês vão ver aí essa menina falar. Acompanha aí do lado aí. O dia em que eu fui parar lá no Capão Redondo e minha amiga teve que dar a nós embora. Gente, antes de começar a história, eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que eu não me orgulho disso. E essa história já tem muito tempo que aconteceu. A gente tava bem plena, eu e mais duas amigas minhas na minha casa lá. E aí um menino que eu tava conhecendo no Instagram deu um oi pra gente colar lá e fumar um roche. Gente, o menino era muito lindo mesmo. Ele era branquinho, tinha um olho claro, tinha tatuagem. Eu ia falar o quê? Rejeitar? Lógico que não, né, gente? Eu aceitei. Gente, então, o menino pegou, foi lá e chamou o Uber. Só que, gente, eu nem olhei o endereço, entendeu? Ele chamou pelo celular dele. E ele falou que ia pagar o Uber, né? Então eu só fui. Quando o Uber chegou lá na porta da minha casa, aí levou a gente ficou 2 horas pra ir, gente. Meu Deus. Já comecei a me arrepender dentro do carro e perguntei pro motorista onde que ele morava. E o motorista falou que ele morava lá no Capão Redondo. E aí, gente, quando chegou lá na casa dele, ele tava sozinho, entendeu? Tava sozinho, não tava com ninguém lá. E ele falou pra gente colar lá na casa do amigo dele, que a gente ia fumar o roche lá. E aí o amigo dele foi lá, buscou a gente de carro e nós fui lá pra casa do amigo dele. Quando chegou lá na casa do amigo dele, simplesmente o cara chamou mais outros dois homens e chamou mais 2 meninas. E, gente, essas meninas aí eram muito metida mesmo. Porque quando nós chegou lá, ficou lá olhando pra gente com a maior cara de bunda, entendeu? Não falou com a gente teve que chegar pra falar com elas. E aí, gente, nós foi fumar o roche lá e as meninas tava, tipo, de conversinha. Tipo, conversando uma, fofocando no ouvido da amiguinha da outra. Foi falando da gente, de eu das meninas, porque dava pra perceber, né, gente? Não sabia nem disfarçar. E aí, gente, o que aconteceu? Os meninos teve uma ideia de pegar e falar bem assim: vamos pra uma baladinha, porque é aqui perto. E aí, gente, eu topei. A gente foi lá pro lugar fechado, entendeu? Só que, gente, pra entrar no lugar fechado, aquele lugar fechado eu tava pedindo RG pra quem era de maior, gente. Eu não era de maior, era de menor. Gente, aí eu vi um menino lá, que eu conversava, muito de conversinha com as meninas, com muita intimidade pro lado delas. E aí eu peguei, fui lá, cheguei nele e perguntei como que a gente ia entrar, já que nós era de menor. Gente, e aí eu cheguei lá no pessoal, perguntei como que a gente ia entrar, já que nós era de menor. E aí o menino lá que eu conversava, a gente tava muito de conversinha com a menina, e pegou e falou pra mim assim, que era pra entrar na muvuca, que era pra nós entrar junto com as meninas, assim, na muvuca, pra não pedirem o nosso RG. E aí, gente, o que aconteceu? Na hora de entrar, claro que deu totalmente errado. O segurança pegou e parou a gente e falou, pedindo nosso RG, e falou que de menor não entrava. Gente, o motorista lá olhando pra minha cara bem assim, ó, falando que eu não ia entrar, com uma cara de bunda pra mim. E aí, todo mundo entrou lá pra dentro e largou lá nós do lado de fora. Gente, até o menino que eu ficava, e eu tava sem internet, tá? Vamos começar por aí que eu já tava sem internet, gente. Todo mundo entrou lá pra dentro e eu não pude entrar lá dentro pra chamar o menino que eu estava. E eu tava fazendo um sinal, assim, pra ele vir lá pro lado de fora, chamando ele. E ele não vinha, me ignorava total. E ele tava lá agarrado com as 2 meninas que tava lá no rolê. E aí eu peguei e falei pra minhas amigas, vamos embora. E ela falou, como é que nós vai embora se nós tá no cu do mundo? Gente, e aí eu tentei arrumar a internet, perguntei pro pessoal como era o endereço dali. E eu tava tentando arrumar de indireta, ninguém era dali. Perguntava pro pessoal, o pessoal falava que nem conhecia o lugar. Gente, é aquelas baladinhas bem chique mesmo, sabe? Aqueles lugar bem chique. E aí o pessoal já não conhecia nenhum lugar lá. Quando eu perguntava pra alguém, ninguém sabia onde tava. E aí, gente, eu consegui arrumar uma internet com uma menina que tava lá parada do lado de fora. E, gente, eu cheguei nessa menina, eu consegui a internet. E aí eu liguei pra um amigo meu que morava ali perto, entendeu? Que ele fazia corrida também de Uber. E aí ele não me atendeu. E aí eu tentei ligar pra outro pessoal, né? E aí foram lá e me atenderam. Eu fui ver a plaquinha assim do nome do lugar onde eu tava, fui ver a placa da rua pra saber o nome da rua. E mandei lá pra esse tal amigo meu ir lá buscar a gente, né, gente? Porque eu tava muito longe. E aí ele pegou simplesmente e falou assim: Miri, tá muito longe pra me te buscar. Eu só vou ir te buscar se você me pagar ou se você arrumar uma amiga pra mim. Gente, e aí eu fiquei assim, ó, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Porque, gente, tava de madrugada, tá? Tava de madrugada, já eram umas 5 não, eram umas 3 horas da manhã. Umas 3 horas da manhã e nós tava lá, largada no meio do nada. Gente, aí o que acontece? Eu simplesmente olhei pra cara da menina, da minha amiga, cheguei nela e falei bem assim, amiga, tem como você fazer esse corre pra gente ir embora? Gente, e ela aceitou. Só que ele não falou nada pra mim. E falou assim, que ia lá buscar a gente. E aí eu passei o endereço pra ele e ele chegou. Gente, na hora que ele chegou, aí minha amiga foi no banco da frente e eu fiquei no banco de trás com a minha outra amiga. E aí ele parou num lugar lá meio escuro, no meio da rua mesmo, gente. E pediu pra eu e minha amiga esperar do lado de fora do carro. E aí eu e ela foi e ficou a minha outra amiga lá com ele. Gente, eu do lado de fora do carro, fiquei lá com a minha amiga conversando. E enquanto minha amiga tava berrando, gente, tava berrando horrores. Gente, isso que eu vi ela berrando assim, eu fiquei até preocupada. Bati assim na porta do carro e perguntei pra ele se tava tudo bem. Ele falou que sim. E minha amiga tava assim olhando pra minha cara, com cara de sofrida, gente. E aí o que aconteceu, gente? Ele pegou, depois que terminaram, foi embora. E minha amiga pediu pra ir no banco de trás e eu fui no da frente. E aí, gente, ele simplesmente pegou e deixou a gente lá, na minha casa. Gente, aí eu perguntei pra minha amiga o que aconteceu, como é que foi, óbvio, né? E aí minha amiga simplesmente foi lá pra mim e falou assim, amiga, eu odeio
Gente, quando ela falou isso pra mim, eu perguntei se ela tava bem, e ela começou a chorar. Começou a chorar porque ela falou assim que tava doendo muito, ela não tava conseguindo sentar, e ela ficava em pé, com as pernas abertas, porque tava sentindo muita dor. Gente, aí minha amiga pegou simplesmente foi lá e falou pra mim, bem assim, que ele pediu pra comer atrás, e ela foi lá e deu. Entendeu? Gente, quando chegou em casa, ela ficou uns 3 dias, gente, ficou uns 3 dias lá na minha casa, sentindo muita dor mesmo. Gente, ela ficou 3 dias sem andar, conseguia andar direito. Ficou sem sentar, ficava em pé o dia todo porque não conseguia. E, gente, ela melhorou depois de um tempo, né? Óbvio. Gente, eu fiquei com muita dó da minha amiga, pedi desculpa pra ela e tal, por ter enfiado ela nesse rolo todo. Mas ela falou assim que foi por conta própria dela, então ela mesma que quis ir. E aí, eu nunca mais vi esse amigo meu do carro, entendeu? Eu nunca mais falei com ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, entendeu? E já segue aí, olha aí meus outros conteúdos, a minha outra história contando de bonde, de briga. E é isso, um beijo. Então, assim, vocês viram o vídeo aí, o que você vai falar de uma cena dessa, né? É lamentável, a menina de 15 anos, né? Tinha 15 anos aí quando aconteceu. Conheceu o rapaz, vocês viram aí, gostou do rapaz e tal, isso, né? Dá pra ver que boa coisa não é, né? Aí foi pra casa do rapaz, chamou uma amiga, chegou lá, o rapaz chamou mais 2 meninas, mais 2 rapazes. Foram pra um rolê, não conseguiram entrar, ficaram do lado de fora, sem dinheiro, sem internet. Aí pediu ajuda pro rapaz, o rapaz, lógico que se aproveitou, entendeu aí, né? Falou que ia buscar elas, mas, né, queria alguma coisa em troca e fez isso aí com a amiga dela. Provavelmente a amiga dela também na época, provavelmente tinha uns 14, 15 anos, 3 meninas aí de menor, né? E assim, hoje em dia a gente vive numa sociedade que infelizmente não era para ser normal, mas a gente vê acontecer demais isso. As pessoas fazem tudo, não fazem nada de graça, não fazem nada, entendeu? Entre aspas, por favor, tudo em troca de alguma coisa, tudo em prol de alguma coisa, tudo querendo tirar uma vantagem, querendo, sabe, ganhar em cima. Eu não falo isso só de pessoas da rua, eu falo isso até na própria família, entendeu? Infelizmente é assim, você viu o rapaz foi buscar, se aproveitou da menina, né? Se de repente um carro de polícia passasse na hora, entendeu? Parasse todos eles, aí eu queria ver o que o rapaz ia falar. Mas infelizmente a gente vê cada vez coisas mais absurdas. Vocês pegam, por exemplo, o caso daquela Andressa Urach, que todo mundo sabe quem é, que fez vídeos aí, entendeu, né? Gravou com o filho, gravou com o pai que eu falo, não foi o ato, mas ela e o pai tudo no mesmo ambiente ali, gravando com outras pessoas, o pai olhando pra ela olhando pro pai, uma coisa nojenta, horrenda, entendeu? Mas infelizmente é a nossa sociedade hoje em dia, né? Felizmente é assim. O que eu tenho pra falar pra você que é pai, que é mãe, entendeu? É abrir os olhos, é ficar de olho, se policiar em tudo que seus filhos forem fazer, sabe? Se você tem um filho de menor, ficar sempre de olho no celular, tem que ter conta, entendeu? Aí contas conjuntas de Instagram, de Facebook, WhatsApp. O ideal é nem ter, mas se for para ter, é bom que vocês tenham acesso. A hora que eles forem mexer, vocês estarem do lado, vocês estarem acompanhando, que infelizmente do outro lado da tela, você não sabe se é uma pessoa de 12 anos que ele está conversando, se é uma pessoa de 30, de 40, de 20. A gente já viu tantas coisas acontecerem aí, infelizmente pode acontecer de repente do seu filho marcar um encontro aí com um infeliz desse do outro lado e nunca mais voltar. Então, para isso não acontecer, sabe, fique sempre de olho no seu filho, no seu neto, no seu parente, em quem for, porque a gente vive hoje num mundo perigoso, um mundo que aí fora não tem nada de bom a oferecer. Beleza? Então é isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e até um próximo vídeo e se cuidem. Fui.